Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e pela 20ª vez nós vamos sair do que era antes o nosso foco, pelo menos o foco aqui neste canal, que era até pouco tempo atrás idiomas. Mas é por pouco tempo. Para aqueles que buscam a nossa série lá de francês, prometo-lhes que daqui a pouco a gente volta. Estou fazendo alguns ajustes aqui na minha vida e futuramente regressaremos com tudo, se Deus quiser. Por enquanto, vamos nos ater ao vídeo de hoje, né? Basicamente, o nosso tópico principal é tratar aqui de forma não tão pormenorizada, mas também de forma não tão rasa, acerca da autorização, da permissão e concessão. Peço-lhes perdão por qualquer equívoco que eu venha a cometer aqui no decurso deste vídeo, mas quero salientar aqui já de antemão, por favor, gente, você está estudando para um concurso de magistratura, você está estudando, sei lá, para a defensoria pública, até mesmo para a OAB, eu acho que aqui não é o lugar de você usar como única fonte, tá? Ainda me encontro graduando em Direito, estou sempre aprendendo, então o comentário está totalmente livre, está liberado aí para críticas, sugestões, elogios, qualquer coisa semelhante. Bom, deixando agora de ferir o nosso querido princípio da eficiência, né, tão quisto, tão desejado pelo direito administrativo, acho que a gente pode dar início aqui às minhas elucubrações acerca do nosso tema principal de hoje. Antes de entrarmos de forma mais profunda na autorização e depois permissão para concluirmos com a concessão, eu acho válido destacar um ponto bem interessante. Gente, vamos lá. A autorização, a permissão, a concessão, qual modelo de gestão, modelo de gestão não, qual técnica de gestão que respalda esses três instrumentos aí de delegação? Bom, falei delegação, já dei um spoiler, entreguei as coisas. Basicamente, tanto a autorização quanto a permissão e a concessão são realizadas, né, através da descentralização administrativa, ou seja, não é a política, não é a territorial, não é nada disso. Vamos focar aqui. Ela é feita através da descentralização administrativa, vou deixar aqui em negrito, é por delegação, tá? Armando, tá confuso? Por que é só delegação? Vamos lá, vamos tentar simplificar aqui, tá? Alguns doutrinadores vão colocar que, basicamente, ela é feita por delegação. Por quê? Porque, primeiro, vamos lá, transfere-se apenas a execução do serviço. Bom, vamos relembrar um pouquinho aqui. Na descentralização por outorga, alguns doutrinadores vão colocar que transfere-se tanto a execução quanto a titularidade do serviço. Por outro lado, aqui na descentralização administrativa por delegação, o que vai transferir, gente? Transfere somente a execução do serviço. Armando, mas ainda está confuso para chuchu, bicho? O que você está falando aí? Calma, vamos lá. Então, o que acontece? Se a administração pública direta for realizar a autorização, o que está acontecendo aqui? Uma descentralização administrativa por delegação. E o que acontece na descentralização administrativa por delegação? Transfere-se apenas a execução do serviço. Realizou lá a permissão? Transfere-se a execução do serviço. Tá? Não há a transferência da titularidade, né? Como acontece, por exemplo, numa autarquia, né? Por exemplo, uma faculdade federal, né? Transfere-se a execução e a titularidade daquele serviço, etc. No nosso caso aqui, quem for receber essa transferência vai receber só a execução. Ou seja, a descentralização por delegação é mais pobre, ela não é completa igual o por outorga. Por outorga é mais chique, tá? Bom, eu não sei se seria a melhor forma, mas foi o que saiu aqui neste momento. Uma outra coisa interessante de se destacar aqui, uma outra característica dessa descentralização por delegação, que o quê? Só transfere a execução do serviço, é que, como que eu posso dizer, neste caso, não, deixei até em negrito, não há vamos colocar bonitinho, ânimos definitivo. Gente, ânimos definitivo, esse menino é maluco. Deu a doida. Tu tá falando latim? O que é isso daqui? Linguagem dos cachorros? Não, calma.
O ônus definitivo tá bem intuitivo, né? Quer dizer que não se transfere por tempo indeterminado. Quando eles realizam essa descentralização por delegação, que transfere somente a execução do serviço, é por tempo determinado, galera. Então, daqui a pouquinho nós vamos ver isso de forma mais pormenorizada. Mas se um município pequenininho, não vamos falar cidade, não, que cidade é feia, cidade é o espaço urbano ocupado, tá bom? Não é do município, vamos para o município. Se o município pequenininho está precisando regular o serviço de táxi, é um exemplo que todos dão e eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês, o município está querendo transferir eternamente o serviço de táxi para o pessoal que está querendo? Mas de jeito nenhum, ué. O que é isso? Fico maluco. Não, não é. Pois é. Então, na descentralização por delegação, transfere-se somente a execução e a execução do serviço não é para sempre, não. Não é ad eterno, não, tá? É por tempo determinado. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí. Então, pode-se dizer, né, que de alguma forma o que vai diferenciar também a descentralização por outorga para a descentralização por delegação é o tempo, né? É o tempo estabelecido ali. Que parte chata e abstrata. Bom, eu acho que está o suficiente para agora aprofundarmos-nos. Ó, ficou bonito, hein? Aprofundarmos-nos na autorização. Vamos lá, o que acontece na autorização? Aqui é de boa na Lagoa, sem maiores problemas. Vou comentar, estarei compartilhando aqui com vocês algumas características da autorização. O que acontece, gente? A autorização, assim como a descentralização da delegação, é baixa renda. Eu tenho um professor administrativo que usa muito a expressão de baixa renda e eu acho muito cômico e ajuda bastante a lembrarmos de alguns pontos mais chatos, né? Mas o que acontece? A autorização ela é a mais fraquinha de todas. Uma característica fulcral, essencial da autorização é que ela é aplicada em vou colocar aqui, vamos colocar serviços mesmo. Serviços de pequeno vulto. Ixi, Deus, Jesus, Maria José, vulto? Tô fora desse trem. Não, calma lá, não é isso, gente. O vulto aqui nesse caso, meu Deus, o vulto aqui nesse caso, espero que tenha ficado um pouco didático. O vulto aqui neste caso, gente, está se referindo à ideia de quantidade, né? De quantidade de pessoas, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho, eu juro, daqui a pouquinho, sem spoiler, mas um pouquinho de spoiler, na verdade, que a gente vai ver que na concessão, uma das características da concessão é que ela é realizada para serviços, vamos falar serviços, no sentido mais lato, de serviços de grande vulto, tá? Grande vulto, não é que o vulto à noite é grande, não. O vulto que a gente está falando aqui é de quantidade de pessoas que vão utilizar. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, para os 3 pontos principais. Isso aqui você tem que saber. Vai fazer uma provinha de concurso do nível mais complexo ao nível mais fácil. Vocês têm de ter de obrigação mesmo esse tipo de coisa em mente. Então, a autorização, gente, vou tirar o negrito, que já está começando a bagunçar a nossa anotação. É um ato unilateral. Ato unilateral. Não estamos falando de um contrato. A autorização não é contrato. Em nome do Senhor Jesus, não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. É ato unilateral. Além disso, vamos colocar uma vírgulazinha aqui. Ele é discricionário. Daqui a pouquinho eu explico. E precário. Meu Deus, é precário, é baixa renda mesmo. O que está acontecendo? Ato unilateral, discricionário, precário. Ato unilateral, gente, porque a administração pública direta vai criar a parte dela. Vamos colocar assim, ela que começa a parada. Tá? Ela que começa a parada. Tá? Ele é discricionário, isso aqui é importante, até colocar aqui em negrito, e como é que é o nome desse trenzinho aqui? Riscar por baixo, né? Riscar por baixo desse trem aqui. Ele é discricionário, gente, porque o que acontece? A administração pública, ela que vai escolher, vai lá e vai ditar lá a demanda, como é que tem que ser feito, não sei mais o que. O interessado, né? O interessado, a pessoa, vamos falar pessoa privada, feio demais, mais feio que acidente de charrete. Mas a pessoa privada chega lá e fala: alô, eu vi esse trem aí, esse serviço de táxi que vocês estão querendo regularizar, aí vocês estão pedindo roupinha bonitinha,
adesivo no nosso carro, na nossa moto, na nossa bicicleta, sei lá o que que é. Estou interessado. Então, é isso. A administração pública vai ditar as coisinhas, vai ditar como que funciona essa demanda. E por que ele é precário? Por que ele é precário? Que ele é feito em condições ruins? Não. Ele é feito de forma calorosa, no frio extremo? Não é isso, não. Ele é precário por quê? Porque ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, a gente vai ver que a concessão, por exemplo, que é para obras, para serviços de grande vulto, a gente vai ver que se trata de um contrato. Então a gente tem uma rigidez, a gente tem uma maior segurança jurídica. No caso do ato unilateral, que também existe na permissão, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, lá sim o pau quebra, mas é para daqui a pouquinho. No caso da permissão, a gente vai ver que se trata de um contrato. A concessão também é de um contrato. Na verdade, bom, vamos tirar a permissão, vamos usar a concessão como exemplo. Na concessão a gente tem um contrato. O contrato passa maior segurança jurídica, ele tem uma robustez, uma rigidez maior. O ato unilateral não. O ato unilateral é mais fraco, ele é precário, então ele pode ser revogado a qualquer momento. Outra coisa essencial para não perdermos muito tempo aqui na autorização. Vamos lá. Agora, parte da licitação. Tá? Precisa de licitação? Não precisa não, gente. O trem é fraco mesmo. É tranquilo, é de boa. Então, vamos colocar aqui bem bonitinho. Ó. Não licitação não, né? Não precisa de licitação. Tá? Então, isso aqui é importante de se ter em mente. Tudo bem? Não precisa de licitação. Tá? Autorização, vocês sempre vão lembrar desses serviços de menor vulto mesmo. Que não é para muitas pessoas utilizarem. Então, ao menos, né, como que eu posso dizer, de forma direta. E assim, só para complementar mesmo, tá? Serviço de pequenos vultos e outra coisa. Normalmente, coloca aqui, em regra, é realizado, como eu posso colocar isso aqui? Por prazos curtos. Tá bom, demais. Então, é ter em mente, aqui, ó, pequeno vulto, unilateral, discricionário precário, não precisa de licitação, né? A gente vai ver que na permissão existe essa necessidade de licitação e na concessão também, tá? Cada uma no seu modo. Pode daqui a pouquinho, estou dando muito spoiler. E também é realizado normalmente em prazos curtos, tá? Então, normalmente é para algo mais transitório. Para concluirmos aqui a autorização, eu juro que está acabando. Isso aqui é importante demais. Duas coisinhas aqui essenciais. A autorização serve para qualquer um. Serve para pessoa física. Aqui, ó. E mais o que? E pessoa jurídica. Opa, português está tenso aqui. PFPJ, Prato Feito e Paulo Júnior. Tudo bem? Então, é isso. A parte da autorização, eu acho que eu tinha basicamente isso para dizer, tá? Não tem muito segredo. Eu acho que isso aqui é interessante de se ter em mente para vocês enfrentarem algumas questões mais simples, né? Eu acho que normalmente o que mais aparece nos concursos públicos são isso aqui, ó. Essas coisas aqui. Ato unilateral, discricionário e precário. Você tem essas três características aqui que eu estou destacando neste momento em mente, tá perfeito. É ótimo. Vocês já vão conseguir enfrentar. Ah, gente, eu estava esquecendo de uma última coisa. Agora sim a gente acaba a autorização. Eu li aqui e lembrei. A autorização, gente. Autorização, aqui, ó, é do interesse do particular, tá? Não é necessariamente, pelo menos de forma direta, de interesse da administração pública, tá? A gente vai ver que alguns, no caso da permissão, dei spoiler, estraguei o negócio todo, vou ter que cancelar o vídeo. Mas na permissão a gente vai ver que é interesse do particular e da administração pública, tá? A da concessão não vou dar spoiler não, aí fica para daqui a pouquinho mesmo. Agora a gente entra no ponto mais badalado. Aqui a gente começa a ter umas divergências doutrinárias, não sei mais o que, o caldo começa a azedar. Mas vamos sapatinho. Primeira coisa que eu queria destacar. Então, aqui a gente vai ter uma delegação de serviço público. Tá, essa delegação de serviço público é feita através de licitação? Demais da conta. Aqui na permissão o caldo já engrossa. A autorização suave, é bem light. Na permissão, é next level. Então, aqui na permissão, a gente vou colocar aqui, ó, precisa. Opa, foi. Precisa de licitação. Que modalidade, Armando? Que modalidade, Botino? Não tem.
Não tem modalidade. Opa, fiz cagada, meu Deus, o que eu faço agora? Gente do céu, meu Deus. Ah, pronto, voltei. Fez a licitação. Tá, que modalidade que é? Qualquer uma. Vou colocar aqui, ó. Qualquer modalidade. Então, aqui na permissão, existe a necessidade de licitação, diferentemente da autorização, mas a licitação pode ser feita em qualquer modalidade. Não precisa ser realizada em concorrência, a lei antiga, a 8 capítulo 8666. Não precisa, ou melhor, pode ser, não, desculpa, pode ser tomada de preço, convite, etc, etc, etc. Então não tem uma restrição em relação à modalidade. Aqui a gente começa a entrar em alguns pontos interessantes. Tá? O que acontece? A doutrina vai colocar que, em regra, a permissão representa... Ai, 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 agora o trem vai pegar fogo. Deixa eu soltar até um espacinho aqui, que isso aqui é coisa feia. Contrato administrativo. Então já não é mais um ato unilateral, gente. Tem o bigode. E agora? Já não é mais ato unilateral. Mas será que é contrato administrativo mesmo? Calma lá, a gente vai debater sobre isso daqui a pouquinho. Na verdade, agora, vamos lá. É um contrato administrativo, né? E a doutrina vai colocar também que se trata de um contrato. Desculpa, gente, errei, cancela isso daqui. É um contrato de adesão administrativo. É um contrato de adesão, tá? Mas é um contrato de adesão de que forma? Um contrato de adesão precário, tá? Então, é um contrato de adesão que tem como característica também a precariedade. Deixa eu tirar essa vírgula aqui. Contrato de adesão e precário. Então, calma lá. Calma lá, que nós já vamos começar a problematizar isso daqui. Tá? Contrato de adesão e precário? Mas espera lá, o contrato não passa essa imagem de segurança jurídica, né? Esse contrato não vai criar um liame entre as partes? Não tem essa ideia? Por mais que seja o contrato de adesão, que é classificado como um contrato unilateral, como assim precariedade? É aí que entra o nosso primeiro problema, a nossa primeira crítica aqui. Então, basicamente, a crítica que fica não vou nem digitar aqui não, porque não tem necessidade. Mas como é que a gente vai falar de um contrato precário? Pera, um contrato precário? Como assim? Não faz muito sentido. Então, parte da doutrina, e eu vou destacar aqui o STF de um lado, tá? O STF de um lado, e vamos colocar aqui, sei lá não, gente, eu sei. Aqui eu tenho que saber, senão eu estaria inventando, né? Aí é feio, aí eu estrago. Nossa senhora, tradução aqui, correção péssima. Vou colocar aqui caps lock. Então aqui, eu vou colocar aqui de Pietro, mas outros doutrinadores também defendem, outros e outras também defendem essa vertente. Tá? Mas para simplificar aqui, vamos lá. O STF vai chegar e vai falar assim, gente, é um contrato de adesão, é um contrato de adesão. Meu Deus do céu, mas por que é esse bendito esse contrato de adesão? Calma lá. Peraí que eu estraguei o negócio. Vim aqui para a parte que não era para vir. Por que é um contrato de adesão? O que acontece? Vamos lá aqui. Artigo 40. Artigo 40. Como é que é o nome da lei? Ah, eu vou colocar lei de permissão. Vai chegar aqui e vai falar o seguinte, ó. Aqui, ó. Vou dar um zoom para ficar mais fácil a gente vai lendo. O artigo 40 dessa lei de permissão vai dizer: a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão. Espera lá. O que está acontecendo aqui? Então o STF vai trazer que... Gente, está no artigo 40. Está no artigo 40, que é um contrato de adesão. Então eles adotaram uma vertente mais positivista, né? No sentido do que está realmente explicitado ali na lei. Tá? A outra vertente, que é de Pietro, vai basicamente falar que, tá, é isso. É um ato administrativo unilateral. Por que é administrativo unilateral? Porque ele é precário. Pois vou colocar aqui, precário. Então, calma lá. Se é precário, se é um ato administrativo, não pode ser um contrato. O STF vem e fala. É um contrato de adesão porque está na lei. Porque está na lei. E junto a isso, coloca aqui, mais
E aí, junto a isso, tem a licitação. Como é que você está falando de um ato administrativo unilateral com licitação? Deu bigode, né? Deu bigode. Como é que funciona esse ideia de precariedade, licitação, enfim. Então, basicamente, aqui fica sendo a divergência. O que vocês vão fazer? Contagem de adesão, prova discursiva. Entra na pancada. Recomendo enfaticamente que vocês que estão buscando uma prova talvez mais complexa, ou que realmente querem brilhar aí na prova do seu professor, recomendo que vocês aprofundem um pouco mais nessa parte aqui, que é bem interessante e não é tão, como que eu posso dizer, não é tão estabelecida, não é tão rígida, não. A galera briga bastante por causa disso daqui, por conta disso, tá? Então, aqui, agora, eu queria destacar outras duas coisas, outras duas classificações aqui, só que em relação ao prazo, não é? Em relação ao prazo, Armando. Então, vamos lá. Eles vão colocar assim, ó, permissão simples, o nome já falou, se a permissão simples quer dizer que é mais fraca que a permissão condicionada, tá? Então, na permissão simples, o que acontece, gente? Se a gente está falando de prazo, permissão simples mais fraca, aqui, ó, matei a charada, não há prazo determinado, não é? Não é verdade? Pois é. Então aqui não se tem prazo determinado na permissão simples. Enquanto isso, na permissão condicionada, assim como o próprio nome nos mostra, há prazo determinado. Qual é a consequência de existir um prazo determinado para essa delegação de serviços públicos através da descentralização por delegação ou como sinônimo por colaboração? O que acontece aqui se romper antes desse prazo que havia sido estabelecido? É simples demais da conta, eu trago a resposta para vocês, né? Gera indenização. Opa, eu nem lembro o que eu escrevi aqui, nem lembro, espero que não tenha sido algo muito feio, mas já corrigiram aqui já. Então, gera indenização. Tudo bem? É uma das partes principais, mas basicamente sabendo que é um contrato de adesão e precário, acho que já é o suficiente, né? Sabendo também que, diferentemente da autorização, a permissão não urge, não necessita de licitação, pronto. Gente, vocês estão prontos para questões simples, tá? Essa parte da permissão simples e condicionada, beber uma aguinha, é um pouco mais complexa, mas sinceramente, nas questões que fiz há muitos anos, né, 6 meses atrás, não caía com tanta frequência, não, tá? Agora é para concluir com chave de ouro. É para fechar e sair para comemorar. Nem sei quanto tempo de vídeo. Sim, o que eu quero escrever aqui, gente? Então a gente vai agora para concessão, tá? É bem tranquilo, vocês vão ver. Tá, já ia me esquecendo. Aqui na autorização a gente tem o interesse do particular, tá? No caso da permissão, vamos voltar aqui. De quem é o interesse? O que é esse interesse, hein, gente? Quem será que é essa porcaria? O interesse aqui, ó, Rzinho de resposta, não é de Rubem Barrichello, eu juro. Vamos lá. O interesse aqui vamos lá. Vou escrever AP, tô com preguiça, né? Apartamento aqui também não, tá, gente? A administração pública. Tá? O interesse aqui vai ser da administração pública e ou mais, né, interesse do particular. Então são dois interesses. Enquanto na autorização a gente vai ter o interesse do particular, aqui a gente já tem o interesse do AP no apartamento, da administração pública e interesse do particular. Meu Deus do céu, realmente é um pouco chatinho, mas eu juro que está acabando. Aqui já vai sair, estourar o champanhe e pular no meio da plateia, tá? O que acontece, gente? Vamos lá. No caso da concessão, né, tem um ponto aqui que é bom de diferenciar. Na concessão, vou colocar essa parte em negrito que vai ficar mais bonito. Na concessão, como posso dizer isso? Há lucro, eu vou colocar de forma bem chula. Acho que o interessante é vocês entenderem mesmo. Há lucro de terceiros. Tá? Então, o concessionário, aquela pessoa que recebe essa concessão, essa delegação, recebe lucro, né? Ela tem lucro, não. Lucro dessa ideia de mais ganhos do que perdas, né? Então vamos colocar que há uma remuneração. Tá? Então esse terceiro, esse concessionário, né?
ele recebe determinada remuneração. No caso da concessão, gente, para quanto que vai existir uma concessão? A CPTM em São Paulo, é, a própria mineração é uma concessão que é realizada, tá? Existe no âmbito do direito ambiental a concessão, né, ambiental que determinado particular ali, através da licitação, recebe esse poder de explorar determinada área que a priori era vedada a exploração, mas ele tem esse dever de realizar o plantio do que for depreciado, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Então, a concessão é realizada quando vai haver quando é uma obra, um serviço de grande vulto. Tá? Então, tem em. Opa, grande vulto não. É de grande vulto, tá, gente? Então, em regra é isso. Quando há um grande movimento de pessoas, novamente, a estação de trem lá de São Paulo, acho que é CPTM, é uma concessão, né? Bom, a CPTM seria a concessionária. Então, é esse tipo de coisa. Outra coisa importante, gente, já que a gente está falando de um trem tão importante que é a concessão, são serviços que são delegados de grande vulto, vamos falar assim, o que acontece? Hã? Existe a licitação. Bom demais da conta, precisa de licitação. Se na permissão, que é o meio termo, que é o de médio vulto, já precisa de licitação em qualquer modalidade, na concessão existe a necessidade de licitação. Então, sempre licitação é tenso, né? Sempre tem licitação. Mas e aí, licitação também em qualquer modalidade? Não, gente, vamos nos atentar a isso daqui, porque normalmente despenca em concurso. A licitação aqui, em regra não, em regra, mas sem exceção, salvo o melhor juízo, ela é realizada através da, oh meu Deus, concorrência e diálogo competitivo. Neste vídeo, acho que não é tão interessante discorrermos de forma mais pormenorizada, aprofundada, acerca dessas modalidades de licitação. Mas o diálogo competitivo, né, que foi uma inovação trazida pela Lei 14.133, de forma bem simplória, vai acontecer naqueles casos em que há um serviço muito complicado de ser realizado. É um trem que a administração pública chega, bate os olhos e fala: meu Deus do céu, eu não tenho capacidade de fazer isso daqui não. Aí chama as empresas da área ali, né, e faz um diálogo mesmo, entendeu? Tem o primeiro edital, né, acho que eles chamam de pré-edital, depois vem o outro edital. Então, assim, é um pouco mais complexo. O diálogo competitivo é uma inovação, novamente, da Lei 14.133, que tenta, que é muito pouco utilizado, tá? Muito pouco utilizado, principalmente por prefeituras em municípios menores, tá? Mas tem esse objetivo aí de ajudar a administração pública a desbravar alguns caminhos menos conhecidos ou mais complexos, tá bem? Então, é isso. Essa licitação pode ser realizada por concorrência ou por diálogo competitivo. Deixa eu colocar bonitinho aqui, para não ficar feio. Oh, meu Deus. Para não ficar feio demais. Gente, se ficava fazendo um barulhinho no fundo aí, era um ar-condicionado velho aqui, tá a ponto de explodir. Mas faz parte, tá? Então, o que acontece? Nesse caso da concessão, na parte da responsabilidade, como que é essa responsabilidade? Responsabilidade objetiva, tá bom? Então, aqui na concessão, a responsabilidade objetiva. Não existe a necessidade de demonstrar culpa, tá? Não existe necessidade. Se fosse uma responsabilidade subjetiva, aí sim a gente precisaria desse elemento subjetivo para que houvesse a responsabilidade. Tá bom demais da conta? Então, novamente, né, para complementar aqui, a administração pública concedente, o poder concedente, né, responde de forma subsidiária e não de forma direta. Tá? O que acontece? Isso aqui é só para tocar mesmo, eu não vou nem escrever aqui, eu só coloquei esse asterisco. Mas, gente, normalmente cai esse tipo de coisa. Tá? Existem as cláusulas facultativas, né, que a administração pública pode ou não pode ou acaba optando por não colocar, que basicamente uma delas seria a de reversibilidade dos bens, né? Um trem nesse sentido.
E basicamente, depois de feito, depois de findado esse contrato de concessão, né, o que acontece? A administração pública vai lá e pega o patrimônio, mas aí que está, o patrimônio tem que ter relação, né, com o serviço que a administração pública prestava. Por exemplo, se houve a concessão para uma empresa que iria operar é, a parte de ônibus na cidade, colocou lá no contrato como cláusula que haveria essa cláusula, eu esqueci, gente, especificamente, acho que de reversibilidade, algo nesse sentido. Depois eu deixo ainda na descrição ou nos comentários. Mas basicamente a administração pública pode pegar parte do patrimônio que tem relação com o objeto da concessão para ser utilizado depois. Então acabou o contrato com essa empresa que estava operando, né, com essa sociedade empresária, para ficar mais fofinho, que estava operando ali a concessão, né, os ônibus ali de determinado município, a administração pública, o poder concedente pode chegar lá e falar: acabou o contrato, estava pactuado, passa para mim agora, vai, sem chorar. Então, é mais ou menos desse jeito. Tá bom, gente? No caso aqui, para concluirmos o vídeo de hoje, para concluirmos o vídeo de hoje, a concessão, vou colocar de forma bem bonitinha aqui, tá? A concessão representa o interesse, opa, vou colocar aqui, ó, predominantemente, tirei o negócio, peraí, coletivo. Então, gente, o interesse aqui é predominantemente coletivo, tá? Aqui, na permissão, interesse da administração pública e do particular. Na autorização, interesse particular. E no caso da concessão, o interesse público, o interesse é predominantemente coletivo. Queridos, depois de muito falar, eu acho que concluímos neste momento o vídeo de hoje. Peço-lhes perdão por qualquer equívoco. Estamos sempre aprendendo. O objetivo deste tipo de vídeo não é tentar mostrar nenhum tipo de conhecimento em demasia, não é que a pessoa está transbordando conhecimento. Eu quero aqui compartilhar com vocês realmente as minhas elucubrações acerca do tema, e principalmente para que no futuro, se Deus quiser, bom, eu espero estar mais inteligente, mais sábio, né? Para que eu possa voltar aqui futuramente e dar boas risadas de comentários bobos, enfim, de falas mais leigas e por aí vai. Tudo bem? Falas levianas, né? Vamos falar assim. Então acho que é isso. Estou sem voz, perdi a garganta. Espero que realmente, do fundo do meu coração, eu consiga ajudar alguma pessoa que tem dificuldade com esse tema. Sigo à disposição e pela 20ª vez estamos abertos a críticas, a sugestões, elogios, enfim, galera, dislike, like, não compartilha. Aí cabe a vocês. O canal aqui é bem democrático. O princípio da democracia aqui toma jeito. É lógico que eventuais falta de respeito, acho que não será tão bem recebido. Mas estamos sempre abertos aí a novos aprendizados, tá? É assim que funciona a vida. Ninguém sabe mais que ninguém. Vamos aprendendo juntos, tá? De forma concomitante. Queridos, um abraço, até a próxima e sigo à disposição.